Antes da gente pregar, deixa eu falar sobre o nosso acampamento, né? Que a gente está 2024, já temos aí 40 e poucas pessoas. E na quinta-feira a gente estivemos em Pitanga, né? Divulgando esse trabalho. E eu gostaria de contar com a ajuda de vocês, com a divulgação, com a participação, com a oração. Quem sabe a gente faz esse retiro, né? É um desejo da gente. Faz alguns anos que a gente não faz esse retiro. E aí a gente encontrou um espaço, um lugar maravilhoso. Amanhã a gente coloca aqui novamente, né, Joãozinho? Para que a igreja possa ver as imagens, um local muito bom local. Fica aqui próximo ao Guarabira. A dona já nos chamou para a gente conhecer todo o ambiente, toda a estrutura do acampamento. Então, a gente já está divulgando, porque se a gente começar, essa é a intenção da gente começar em abril, começar a pagar para em dezembro já está tudo certinho. Então, se a gente pagar 9 meses de 35, não fica pesado, né? Não fica pesado. Então, se 4 final de semana, você diz, pai, me dê 10 reais para lanchar, aí você não lancha e paga o acampamento, você paga por um mês, né? Já o mês, entendeu? Então assim, vamos participar, vai ser uma bênção, vamos divulgar, né? Tem tudo para que esse acampamento seja um acampamento muito abençoado e que a gente volte, né? Todo ano a realizar esse retiro, né? Eu vi de Larissa, uma foto de Larissa, Natal, Larissa, acampamento? Não, foi aqui em João Pessoa? Aqui em Rio Tinto, teve custo ou grátis? Não, era de uma igreja de... Mas você pagou alguma coisa? Não, eu só ia só ia nos cultos, né? Pronto, porque ainda que de graça um local desse, ainda a igreja cobra uma taxa e cobra alimento. Né? Eles têm um lugar do pastor, aí liberou, né? Assim. Certo. Então a gente quer essa estrutura já com cozinheiro, para a gente, sabe, tá lá na cozinha, lavando banheiro. A gente não quer se preocupar com isso, a gente quer cultuar, quer adorar o Senhor, quer participar das atividades durante o dia, o culto matutino, durante a noite, as atividades. Então, se você participar, divulgar, orar, tenho certeza que é possível a gente realizar. Nós temos 40 e poucas pessoas. Então, de 120 para cima, dá tranquilo para a gente fazer esse retiro. Amém? Então, divulguem aí, vão participar, tenho certeza que vai dar certo. E o tema de hoje, que foi sugerido, é sobre união, unidade, né? Sobre união, certo? E aí, antes de entrar no texto que eu quero ler, eu queria que você abrisse em Efésios, capítulo 4. Efésios, capítulo 4. Efésios 4. Efésios 4. Efésios 4, 12 e 13. Efésios 4, 12 e 13. Só para a gente dar uma caminhada aqui, mas o texto que eu quero ler é Salmo 133, né? Fala da união, da unidade da igreja do povo de Deus. Mas olha o que diz Paulo em Efésios 4, 12 e 13. Com vista ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para edificação do corpo de Cristo. O que Paulo está dizendo? Paulo está dizendo à igreja de Éfeso, dizendo àquela igreja, que essa igreja, quando ela caminha nessa perfeição, nessa unidade, no ser pleno do Espírito Santo, do Senhor Jesus, haverá um desempenho no serviço do Senhor, para edificar o corpo de Cristo. Nós não somos corpo sozinhos, somos membros. O corpo é formado com todos esses membros aqui, que é mão, perna, braço, já se vai. E aí forma um corpo.
E aí a edificação desse corpo, para que o nome de Jesus seja glorificado. Então eu preciso ser pleno dele, ser inteiro do Senhor, que não haja espaço para o mundo e para o pecado, mas ser cheio do Espírito Santo de Deus, sabe? Para que esse desempenho da edificação, do trabalho, do serviço do corpo de Cristo, para que a igreja cresça cada dia nessa unidade, nessa união, para que o nome de Jesus venha a ser glorificado. E aí o verso 13, ele diz assim: até que essa unidade, essa união, eu preciso desenvolver, eu preciso crescer, até chegarmos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus. Do Filho de Deus. Eu preciso que a igreja, que os irmãos, o povo de Deus, cheguem lá. Cheguemos juntos ao pleno conhecimento da fé em Cristo Jesus. Quem é Cristo para você? Quem é Jesus para nós? Será que a gente tem essa mesma cosmovisão de quem Cristo é? Ou a gente tem uma visão diferente de quem Cristo é? Devido a algumas denominações existentes no mundo, não é? Há sim um conhecimento de quem Cristo é. Alguns dizem que Cristo não é o Filho de Deus, é um profeta. Algumas denominações acham que ele não é Deus. Outros acham que ele é Deus verdadeiro, não é? É o caminho. Agora, para nós aqui, quem é Jesus? Será que temos o conhecimento de quem ele é? A importância dele para a nossa vida, o sentido de sermos servos do Senhor, discípulo dele. E aí Paulo diz: para que cheguemos à unidade da fé, do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita maturidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Qual é a grande gangorra hoje do ser humano que se diz cristão? Essa imaturidade. É imaturo, que qualquer coisa abala ele, tira ele da presença do Senhor, desvia dos caminhos do Senhor. Qualquer convite, qualquer oferta já sai, já larga o Evangelho, já larga o Senhor, já abraça o pecado, já abraça as coisas do mundo. Essa falta do conhecimento pleno de quem ele é, do que ele fez, das promessas dele para a nossa vida. Então eu preciso amadurecer, crescer nele, nesse conhecimento que liberta, nesse conhecimento que transforma, nesse conhecimento que firma os meus passos, e de que nada e ninguém consegue jamais nos separar do amor de Cristo, da graça do Senhor, mas até lá vai ser uma luta aqui, uma luta. E aí você dá uma olhada no retrovisor para trás, você vai ver quantas pessoas estão ficando para trás, quantas pessoas que a gente julgava não ser tão cristão, tão crente, e a gente diz: o que foi que houve? O que aconteceu? Será que essa pessoa de fato não conhecia Jesus? Será que essa pessoa de fato não tinha um conhecimento do Senhor? Mas é esse conhecimento diário, que se renova a cada dia, na leitura, na oração, na dedicação, na santidade, na comunhão com Deus, que vai a cada dia morrendo para o mundo, sabe? E vivendo para a glória do Senhor, dizendo: Senhor, eu acordo entendendo que Tu és a razão da minha vida, eu durmo entendendo que Tu és o sentido do meu viver, não há nada maior que o Senhor na minha vida, nada. E aí Paulo, ele dá esses conselhos, que cheguemos à unidade da fé, Se a gente vê
debilitado, fraco na fé, porque toda fé no Senhor, ela é poderosa. Toda fé nele, sabe? Nós é que ficamos fracos, ficamos debilitados, não cremos, mas a fé no Senhor, ela é poderosa. Ela é poderosa. Mas chegarmos a esse pleno conhecimento do Senhor. Se você olhar na Bíblia, a juventude da igreja primitiva, ou a juventude do Antigo Testamento, alguns de vocês até admiram alguns deles, né? Pastor, admiro Daniel. Pense num jovem crente que disse assim: eu tomei uma decisão na minha vida por graça do Senhor, não por força minha, não por mérito meu, mas eu tomei uma decisão baseada na graça, no poder, na misericórdia de Jesus, não me contaminar com as coisas desse mundo. E ainda que o banquete seja atraente, bonito aos olhos, mas eu não vou ceder, eu não vou me deixar dominar por aquilo que vejo, por aquilo que sou atraído. Então o jovem Daniel, ele tomou uma decisão de não se contaminar. E qual foi a proposta dele e dos seus 3 amigos? Chegou para o copeiro e disse: olha, eu sei que toda essa comida aqui para o rei é sacrificada a demônio. Passamos o seguinte: durante 10 dias, nos dê verdura, frutas, e você observa a aparência se estamos bem ou não. E aí durante 10 dias, o copeiro atendeu o pedido de Daniel e dos amigos, e eles estavam com mais vigor, com mais saúde, com mais coragem, com mais ânimo. Sabedoria do alto, irmão. Decidindo no coração não se contaminar. A juventude é bombardeada, Vocês têm sido bombardeados com tantas informações, tanta coisa na mídia aí, tanta coisa lá fora, O relativismo hoje é assustador. O que é verdade para você pode não ser verdade para mim, e o que é verdade para mim pode não ser verdade para você, e aí a gente vai vivendo assim. E aí a gente se entender que verdade absoluta para guiar a minha vida está aqui no Evangelho. Isso aqui não precisa ser atualizado, isso aqui não é arcaico, não é antigo, isso aqui se renova, isso aqui é atual, essa palavra de Deus, porque ela foi aplicada e direcionada a um povo lá atrás, há anos atrás, mas tem uma aplicação para o povo de hoje, uma aplicação. Então vocês podem admirar Daniel, de tomar uma decisão de não se contaminar com as coisas desse mundo. E aí você encontra no meio da igreja, no seio da igreja, jovem também como Daniel: não vou me contaminar com as coisas desse mundo. Ainda que os amigos, ainda que a influência, ainda que a universidade, ainda que a escola, ainda que o meio me convide, fique me perturbando, vamos lá, não é nada demais, pode fazer isso, pode fazer aquilo, não vai ser nada demais. Irmão, há 2 anos atrás, uma jovem me procurou e disse: pastor, eu quero lhe mostrar um vídeo. Eu disse: eu não quero ver o vídeo não, eu não ia aguentar, suportar ver o vídeo. Mas me diga o que é que você quer. Aí se eu quero uma ajuda, diga o que é que você quer. Eu quero chegar na mãe dessa menina. Eu quero que o senhor me conduza à mãe dessa menina. Quem é essa menina? Uma menina crente da Assembleia de Deus, uma moça crente. Essa menina foi para Rio Tinto, quinta, não sei o que tinha lá em Rio Tinto, vocês ainda tem. Era uma festa que tinha quinta universitária. Irmão, meteram cachaça nessa menina, estuparam essa menina. E os 2 crentes que fizeram o vídeo chamando, sabe aquele sabe? Os 2 meninos crentes, na mesma igreja. E ela violentada, bêbada. E a menina disse: eu quero chegar na mãe dela. Levei na mãe dela. Fui na casa, disse: essa menina quer falar com a senhora. E fui embora. Deixei lá.
Isso 3 crentes, irmãos. 3 jovens crentes. Porque às vezes a gente acha que isso é distante da gente, irmão. Mas isso está no nosso meio, irmão. É escuro, é tenebroso. Faz medo, é assustador. É assustador. Eu me assustei, eu não queria nem ver o vídeo. Só digo, o que é que você quer? Você quer que eu, pronto, conduzir? Que eu conheço a família eu conheço desde que cheguei aqui. Conheço a menina desde criança, desde pequenininha. Então, muito no meio de vocês diz assim, ó, eu não vou ceder a isso. Eu vou para a Universidade Federal, eu vou para a Universidade Particular, haverá lá um grupo que vai dizer, meu amigo, não, mas eu não vou me contaminar. Eu vou permanecer sendo crente, cristão, fiel, santo e consagrando a minha vida. Mas eu não vou ceder às tentações, às afrontas, os convites dessas pessoas. Eu vou ser santo. É possível, irmão. Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, quando o rei disse, olha, vai levantar aqui uma imagem, todo mundo tem que adorar, todo mundo tem que se prostrar. Esses 3 jovens, irmão, ficaram de pé e disseram, nós só adoramos Deus. Nós só adoramos Deus. Então vamos lançar ele na fornalha. O que foi que ele disse, irmão? Eu quero que você saiba que ainda que Deus não dê livramento, mas nós só adoramos o Deus do céu. Lançar esses 3 jovens na fornalha. A Bíblia diz que o rei olhou, viu um quarto, viu uma 4ª pessoa que estava ali protegendo, guardando, e era o próprio Deus. Isso chama na teologia de teofania, é a manifestação do divino como ser humano. Estava lá o próprio Deus. O que o rei diz agora, irmão? Quando nada acontece na vida daqueles 3 jovens que diz, olha, só adoramos a Jesus, ele diz agora, a partir de hoje, todo mundo vai adorar o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego. Se a juventude cristã espalhada pelo Brasil e o mundo fizesse a diferença, irmão, de não cair de joelho diante das tentações e do pecado, buscar força na palavra, como disse João, jovem, vocês são fortes. Por quê? Porque a palavra de Deus habita em vós. Ele dedica tempo para ler as Escrituras, para entender a vontade de Deus, para compreender a vontade do Senhor, a promessa de Deus na sua vida. Ele gasta tempo com isso, sabe? E a gente vai ver muita gente, governantes, líderes, dizendo, só existe um Deus, e o Deus é o Deus do céu, não tem outro. Porque a igreja não se prostra diante de Satanás, e nem das tentações, e nem do pecado. Ela continua firme diante daquilo que ela crê, que ela recebeu, que ela aprendeu. Não me rendo, não vou ceder, né? Não vou ceder. Outro jovem na Bíblia, Maria, irmão. Maria, quando o anjo chegou para ela, ela já casada, né? Que havia um casamento na época, a cultura era, casava, 7 dias de festa na casa do noivo, 7 dias de festa na casa da noiva, e nesse aí, intervalo aí, ela está grávida, engravidou, e aí um anjo chega para Maria e diz, olha, você vai engravidar. Ela disse, como se eu não coabitei com meu noivo ainda? E o anjo disse, o Espírito Santo de Deus vai se apoderar de você e vai gerar o Salvador. O que foi que Maria disse? O que foi que ela disse? Não, estou correndo risco de morte. Se eu me encontrar grávida, moça solteira, não estou casada ainda, não estou vivendo ainda com o meu marido, meu noivo, vão me matar. O que foi que Maria disse? Cumpre em mim, segundo a tua palavra. Eu não quero saber o que possa acontecer com a minha vida, mas eu quero saber é que a promessa de Deus seja cumprida na minha vida. Entende, irmão? Então, a igreja
A juventude cristã, ela precisa tomar e ter essa postura. Meninos crentes e menina crente não transam antes de casar. Não tem relações, irmão. Só por casamento. Né? Só por casamento. Tivemos um casamento semana passada de uma menina e um rapaz que casaram virgem. Isso é lindo. Porque entra num relacionamento sem bagagem. Porque se você cede para o namorado, ele vai desconfiar. Se ela cedeu para mim, pode ceder para outro, pode ser tentada, pode cair em outra. Já entra num relacionamento com desconfiança. Entende? Então não vou ceder, eu vou me guardar. Sabe por quê? Porque a igreja é a noiva do Cordeiro de Cristo. E essa igreja, ela tem que ser imaculada, santa, pura, sem ruga, temente a Deus, para esse encontro com o seu noivo. Amém. Então está aí Daniel como exemplo de jovem, que fez a diferença nos seus dias. Está aí Sadraque, Mesaque e Abednego, do mesmo, são contemporâneos, no mesmo período. Está aí Maria, está aí José, com 17 anos, irmão, vendido pelos irmãos, jogado no buraco, vendido para o Egito, comprado para a casa de Potifar, mas tudo que esse rapaz tocava, fazia, era abençoado por Deus. Por quê? Porque Deus era com ele. Segundo os estudiosos, historiadores, diz o seguinte: se a capa de José foi arrancada por trás, é sinal de que ele tentou fugir da mulher de Potifar. E os historiadores dizem que a capa dele foi arrancada por trás. Ele tentou fugir. Ele tentou sair de perto daquela senhora. Qual foi o resultado, irmão, de José fazer a diferença naqueles dias? Atos 13 diz que Davi fez a diferença nos seus dias. Surgiu uma moda, uma febre, há anos atrás, era a geração de Samuel, a geração de Jacó, a geração não sei o que. Isso era uma febre, isso, no meu evangelho. Sabe qual é a geração? Nem é de Samuel, nem é de Davi, nem é de Caleb, nem é de Josué. A geração hoje é a sua. É você que tem que fazer a diferença hoje. É você que tem que caminhar nesse mundo fazendo a diferença, dando testemunho e vivendo de modo que a sociedade, o mundo e Papai do Céu principalmente olhe e diga: olha meu filho amado, que eu tenho prazer. Olha o jeito dele, olha como ele anda, como ele vive ali na terra. Eu tenho prazer na vida dele, porque é um servo, é um servo. Então, temos muitos exemplos de jovens meninos e meninas que fizeram a diferença. Ruth, Esté, e aí vai. Mas aí eu quero no Salmo 133, abre aí, Salmo 133, Salmo 133, e aí desafio vocês, jovens, fazer a diferença. A diferença não é no frisar de cabelo, não é nada disso, é atitude, é caráter, é comportamento, é vocabulário, é vida, é o andar, é aqui, em qualquer lugar que você vá, você é uma pessoa que faz a diferença. Como disse Malaquias 3,18, e vereis a diferença entre o que serve e o que não serve, entre o justo e o injusto. A diferença, entende? Tem que ter essa diferença, irmão, das pessoas olhar para a gente e dizer: essa pessoa é diferente, olha como ele se comporta, olha como ele fala. É inadmissível você ser crente e falar palavrão, irmão. Como a sociedade vai ditando as regras, e aí a gente acha legal, bonitinho, né? Chamar palavrão. Jovem, e aí, doido, e aí, doideira, e aí, né? Na minha juventude, na minha juventude era muito forte, símbolo da nova era muito forte.
é onda livre, posso tudo, fazer o que quiser, invocação a Satanás, era muita coisa. Aí o pastor de nome disse assim: o crente que com gíria peca paga. Ele disse outra gíria. Entende? Então o vocabulário muda, irmão. Né? O vocabulário muda. Né? Misericórdia, só a graça. Você muda o vocabulário. E aí, abençoado. E aí, meu irmão. Né? Isso não é ser careta. Porque tem pessoas que, e aí estamos caminhando para isso. Paz do Senhor. Por que a igreja dá paz do Senhor para os seus irmãos ou para qualquer pessoa? É porque é cultura, é costume de uma igreja evangélica dar paz do Senhor? Não. É porque você tem a paz. A Bíblia diz que quem tem a paz, dá a paz. Isso é cultura. Isso não é tradição da igreja evangélica. Paz do Senhor, meu irmão. Graça e paz. Não é cultura, não é tradição. É porque você tem a paz de Jesus e dá. Pois Jesus disse: quando chegar numa casa, diga: paz seja convosco. Não quer receber? Quer não? Bate lá a poeira dos pés, para casa. Leva a paz com você. Mas você deseja a paz. Né? E quando Moisés disse: Senhor, no final do culto, eu tenho que abençoar a igreja com que palavra? Ele disse: que a paz de Deus seja com vocês. E que Ele levante sobre vós o rosto. Que dê paz. Shalom. Né? Shalom. A paz que excede todo e qualquer entendimento. Vamos para o Salmo 133. Então quero desafiar você, jovem, seja menino, faça a diferença. Faça a diferença. Seja diferente, sabe? Para que essa sociedade veja Jesus na sua vida. Veja Deus no seu rosto. Vamos lá. Olha o que diz. Ó, quão bom e agradável viverem unidos quem? Os irmãos. Esse primeiro verso, Davi vai falar da unidade, da união política aqui. De que houvesse das cidades, dos estados, união. Pudesse somar força, juntar forças para ajudar a sua comunidade, ajudar seu povo. A gente sabe daquela cultura, o quanto aquele povo era carente de água, carente de energia, carente de alimento, carente de muita coisa. Né? E quando um reino, ele tomava, ou ele matava o rei daquela outra cidade, ele levava como troféu o despojo, né? Eram as mulheres, meninos e a riqueza, e o ouro e a prata. Entende? E assim viviam assim. E aí Davi disse: olha, como é bom, como é agradável vivermos em união. Vivermos em união. E é verdade, não tem coisa melhor do que estar unido. Estar unido. Eu não sei se vocês lembram daquele filme da Lâmpada Mágica. Lembra daquele filme? Quem é mais velho lembra, né? Quantos pedidos fazia daquele gênio? São 3. Era 3, pronto. Era 3. Só que ele ficou moderno, o gênio aí, o rapaz encontrou uma lâmpada e disse: 3 pedidos. Ele disse: não, é só um. Agora, né? Agora o negócio tá feio, né? Só um, diga. Pensar bem. Eu queria que você construísse uma ponte do Brasil ao Havaí. Eu quero surfar, eu sou surfista, quero surfar lá. Aí o gente disse: não, é muito cimento, ferro, eu vou gastar. Peça outra coisa. Esse então eu quero que você una meu pai com minha mãe. Ele disse: como é que você quer mesmo a ponte? Como é que você quer mesmo? Será que está difícil, irmão? Unir as pessoas? Mais do que fazer a ponte. Será que está difícil de unir as pessoas? Entende? Tá se odiando. Você olha para quem tem aqui irmãos em casa, ou um ano antes ou um ano depois, percebam como é difícil ser unido. Que é meu, pastor, meu irmão nem toca. Que é meu, minha irmã nem toca. Dela é meu, acabou. E é uma luta para os pais unir esses irmãos dentro de casa.
para que eles tenham união, fiquem bem, fiquem tranquilos, dividam as coisas, compartilhem, né? Mas é uma luta para os pais, uma luta. Se é uma luta para os pais, imagina para uma liderança de uma igreja, um pastor, uma liderança jovem, imagina a luta que é. Que a gente não sabe como você na sua casa, não sabe como você trata seus pais, sua mãe, você sabe. Tem onde você mora, muitas vezes a gente não sabe nem, tem gente que não sabe nem onde mora ainda. A luta que é, a dificuldade que é. Porque, irmão, promover essa união é agradável, é bom. Porque é salutar. É bom, é maravilhoso. É maravilhoso. Antigamente fazíamos voto de união, de unidade, de estar junto. Gente assim, ó, pegava o dedinho assim, ó, tamo junto, para sempre. Tem alguém que ainda botava o dedo, misturava o sangue, né? Outro não, estou junto com você, para sempre. Eu sou desse tempo, irmão. Eu sou desse tempo. Sou dos anos 70. Sabe? Dos anos 70. Eu, para mim, não teve geração melhor do que a minha. Não tem, irmão. Você não sabe o que é brincar de peão, de pipa, de nota, de se esconder, de garrafão, de barrabando. Você sabe o que é isso? Não sabe nem o que é isso, irmão. Não sabe nem o que é isso. Brincar de se esconder a noite todinha, ou de garrafão. Se saísse daqui, ó, era uma... Eita, meu amigo, era carreira para não levar tapa, viu? E aí ele ficava fora de casa a noite todinha para não levar, mas levava dos pais, passava a noite fora, apanhava dos pais, tinha jeito. Não sabe, irmão. Pense numa geração maravilhosa. A gente curtiu a juventude, a adolescência. Porque você viu o que aconteceu aqui em Coremas aqui? Uma menina de 12 anos acabou o namoro com um menino de 12 anos. Ele deu uma surra, chute na cara, pá! O cara até aqui mesmo. Um menino de 12 anos, irmão. Menino de 12 anos é uma criança. Para a gente é uma criança. Como é que a menina de 12 acaba o namoro e ele dá uma surra, chute na cara da menina? A outra disse: mulher, eu quero fazer a reconciliação. Aí dá um abraço nela, na amiguinha, na escola. Pega a faca e corta isso aqui dela. Faz uma boca aqui, ó. Faz uma boca nela aqui. Duas meninas. Abraça a outra e a faca, pum, corta isso aqui dela. Isso aqui é uma boca. Isso, uma menina de 12 anos. Está vendo que geração? Então, se vocês que são crentes, que conhecem a Bíblia, né? Você não conhece a Bíblia? Você não conhece o Evangelho? Sabe o Evangelho? Está ali, observando, examinando, né? Julgando, criticando, um monte de coisa. Pronto, então faça a diferença. Façamos a diferença, irmão. Para essa geração que está lá fora, que não conhece, que não sabe quem Cristo é, que não conhece Jesus. E essa diferença é o seu caráter, o seu viver, denuncia quem você é. Não precisa você sair dizendo por aí, eu sou crente agora, eu sou crente. Não precisa. Porque quando Pedro abria a boca, uma mulher disse: você é crente. Como? O teu falar te denuncia. Porque o que sai da boca, o que jorra da boca, o que jorra dessa fonte é uma coisa só. Não é duas não. Porque não dá para sair nem água doce e água amarga. Não dá. Uma ou outra. Então, como é bom e agradável viver em união. Eu sei das diferenças que temos, irmãos, mas tudo isso cai por terra por causa do nome de Jesus, por causa do nome do Senhor, para que Ele cresça, que Ele prevaleça, que Ele seja glorificado. Amém. Entende isso, irmão? Então esse poder de estar junto, poder de caminhar junto, sabe, é maravilhoso, porque diz o ditado que o exemplo carrega mais que 1000 palavras. 1000 palavras. Se você na escola, na universidade, você é luz, assume sua identidade. Eu sou luz. Os seus amigos de sala, professor, qualquer um, vai perceber que você é uma pessoa diferente.
Existe um projeto chamado Gideões, que entrega no Novo Testamento. E aí uma das lideranças, ele tem uma empresa aqui, mas mora em João Pessoa, congrega na Cidade Viva. E ele disse: Belinho, junta aí um jovem para a gente ir lá para a escola técnica entregar Novo Testamento. Tudo certo. Aí eu levei o Gabriel, era uma criança. Era assim também, assim. Gabriel, posso ir, pastor? Bora, Gabriel. E aí Gabriel pegou um monte de Novo Testamento, saiu andando lá. Aí chegou um menino lá. Rapaz, esse menino tratou mal demais aquela criança. Aí não aguentei não. Eu fui lá. Aqui você está te dando a palavra de Deus. Está te dando que é bom. E você tratando a criança mal, você não faça isso não. Não faça isso não. Você tem uma vida que quer viver essa vida, mas receba uma criança que está te dando uma palavra de Deus. Está te dando uma facada, não está te furando, está dando que é bom. Porque você tem uma vida e acha que está tudo certinho demais do que você está vivendo, quer rejeitar e quer ainda zombar do menino. Não vai não. Não vai. Entende? Então, se a igreja, a juventude fizer essa diferença nessa sociedade, tenha certeza que muitos jovens serão atraídos pelo exemplo, pelo testemunho. Está vendo o que está acontecendo nos Estados Unidos? 20 jovens se reuniram para orar, para ouvir o Evangelho. E qual foi a mensagem que o pastor pregou naquele dia, irmão? Sobre amor, que devemos amar uns aos outros, certo? E aí conseguiu tocar naqueles corações e tirar daquelas vidas arrependimento e confissão de pecado. Porque avivamento genuíno é confissão de pecado e arrependimento. Isso é avivamento genuíno. Não é oba-oba não, não é mantra não. É arrepender-se dos seus pecados e crer no Evangelho. Entende? E está lá, está até hoje, irmão, não parou ainda. Não parou ainda. Isso pode acontecer no nosso meio, no Brasil, pode. Se arrependa dos seus pecados, confesse seus pecados a Deus, diga: Deus, eu estou sendo tentado, não é? Como disse aqui o Alisson, que foi homossexual, mas hoje é um crente em Jesus. Ele disse: eu fui homossexual, sou crente, mas não deixei de ser tentado, mas todo dia eu luto contra isso. Isso é uma bênção, afirmar e ter consciência disso, irmão. Não é ficar tentando enrolar, não. Eu fui, mas eu luto diariamente contra isso, porque eu sou tentado. Entendeu, irmão? Eu sei que sou tentado nessa área, mas Senhor, tem misericórdia de mim, me ajude, Senhor, me dê graça para resistir a isso. Me ajude, Senhor, porque Tu és a razão, Tu és o caminho. Verso 2. Hoje é dirigente de uma congregação, ele, irmão. A igreja enviou ele para dirigir uma igreja. Como é bom e agradável viverem unidos, irmãos. 2. É como um óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce para a barba de Arão, e desce para a gola de suas vestes. Qual é o símbolo aqui, irmão? Óleo. O símbolo da união aqui é óleo. O óleo do culto sacerdotal. O óleo que unge, o óleo que consagra, o óleo que vai da cabeça aos pés, que alcança todo o corpo. Então Davi está falando que esse óleo do sacerdote, da unção do culto, é que promove a união entre o povo de Deus. Irmãos, olha aqui, escuta o que eu vou dizer agora. O que nos une, irmãos, é maior do que qualquer coisa. O que nos une, irmãos, é maior do que qualquer coisa. O que nos une é maior do que qualquer coisa. Porque quem nos une é o Senhor Jesus. É Deus. É maior do que qualquer coisa dessa vida. Sabendo que tudo aqui vai passar. Sabe? E aí vamos estar na eternidade, ó, diante de Deus para sempre, irmão. Para sempre. Eu já ouvi uma vez aqui na igreja, eu gosto de criança, né? A gente chama as crianças para frente para orar. O culto infantil aí vem as crianças. Aí tem criança
que gosta de tal criança, né? De ficar perto de tal criança. Já percebi isso, né? E aí tem uma vez que essa criança que gosta de ficar perto daquela criança, ficou perto dela e pegou na mão dela. Aí ela disse, não quero ficar perto de você. Não quero. Não quero. E aí tirou a mãozinha da mão da coleguinha e foi lá para outra ponta das crianças. E eu só olhando lá no púlpito, eu digo, meu Deus do céu. Até criança faz isso com Jesus. Não quer ficar perto da coleguinha, não quer pegar na mão da coleguinha. Né? Quantas vezes a gente se sente assim, irmão? Rejeitado, sabe? Excluído. Às vezes a gente se sente, meu Deus do céu, eu não sou nada, não sou ninguém. Entende? Quantas vezes? Quantas vezes o olhar denuncia das pessoas? Quantas vezes isso acontece? E entender que o óleo da consagração, o óleo da unção de Deus é que une cada um de nós. Qual o símbolo do óleo? Qual o símbolo do óleo, irmão? Espírito Santo. O que nos une é o Espírito Santo de Deus, irmãos, que está dentro de mim e de você, que nos convence do pecado, que nos convence da justiça e que nos convence que há um inferno e há uma eternidade lá. E esse Espírito Santo de Deus nos consagra, nos consola, nos levanta, nos une, irmão, nos abençoa. Entende? Então o óleo que desce sobre a barba de Arão, que vai até as suas vestes, irmão, é que une o povo de Deus, o Espírito Santo de Deus, que une a igreja, que traz a igreja nessa unidade. E aí ele diz mais, olha o outro símbolo aqui da união. É como óleo precioso sobre a cabeça, a qual desce a barba de Arão e desce para a sua gola e suas vestes. 3. É como o orvalho de Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Outro símbolo. Como o orvalho de Hermon. Que é isso? Irmãos, é aquela fonte de água lá no Monte Hermon, lá no monte, lá no pico do monte que desce, matando toda a secura, toda a seca, trazendo vida, e vai unindo, vai trazendo vida. Essa água que vai descendo, mas que vai produzindo vida por onde ela passa, que vai produzindo vida no seu caminho. Está vendo? A união é como essa água que desce, que vai trazendo vida. Aí o que a Bíblia diz no final? Nessa união, nessa unidade, ali, na união e na unidade, ele diz o quê? Gera vida, promove vida. Promove vida. Vida só acontece quando você é unido com seus irmãos, com a sua família, com seus pais, igreja como discípulo, como povo de Deus, unido num só propósito. Ali o Senhor ordena a vida para sempre. Se nós queremos ver vida, pessoas sendo restauradas, pessoas sendo transformadas, pessoas sendo mudadas, curadas, que o mundo possa ver a união do povo de Deus. Mas aí cria-se denominações. Aqui a gente tem duas jovens lá da Madureira, né? Madureira Guará, né? Pastor, é só Vitória, né? Pastor Eguion, né? Pastor Eguion. As meninas vêm para cá, né? Quem já foi no culto lá das meninas? Pronto. Já foi Ronaldo? Pronto, tá tudo certo. As meninas vêm, vão lá também. Vem aqui, os meninos vão lá. Olha que bênção. Sem preconceito, sem nada, irmão. Entende? Não há.
A gente fica chocado quando vem um pregador aqui na nossa igreja, a gente é batista e diz, eu não sabia que os batistas oram. Meu Deus do céu, e a gente fala o quê se não ora? Hein? A gente não ora? A gente ora, irmão. Batista ora de joelho, ora de pé, ora sentado, ora de... Não dói. Ora! Até dentro da barriga do peixe. Clama, socorro. Né? O João era batista mesmo. Porque ninguém sabe nem que posição ele está. Entende? Então, não tem que haver isso, irmão. Esse ano, no Ministério de Casais, sabe o que foi que eu fiz? Com a liderança dos casais? Eu convidei 3 igrejas, acho que 2 Madureira e uma outra pentecostal também, para vir com o seu Ministério de Casais. O pastor vai pregar e vai fazer o louvor na igreja. 3 já está agendado para fazer isso, para que a gente possa estar junto, irmão. Porque pensa aqui comigo, quantas pessoas a gente tem em Mamanguape no Vale? Tem 60 mil pessoas? Hã? Quase 50? Temos quase 50, isso aí foi o censo, né? Tem? Ainda não saiu ainda o resultado não, mas Mas por aí, 50, né? Ó, 50 mil pessoas em Mamanguape no Vale. Pensa aqui comigo, se eu tiver errado, você diz, pastor, não é assim também não, pronto, tudo certo. 50 mil pessoas no Vale. Assembleia de Deus Missão, o pastor Arquimedes diz que tem 5 mil membros. 5 mil, certo? Aqui na Batista a gente tem 100. Melhor botar abaixo que aumentar. Tem 100. Tem 100 aqui. Lá na Pastor Guião tem 200. Né? Missão tem 100. Pastor Idelbrando 500. Deus é Amor tem uns 100. Mais igreja aqui. A Presbiteriana tem um bocado lá. Tem outra Presbiteriana de Ivo, tem uns 500. A Congregacional uns 500. Vamos dizer que a gente tenha 10 mil crentes no Mamanguape. 10 mil. Em todas essas igrejas. Certo? Irmão, se cada um crente ganhasse um para Jesus durante um ano, cada crente ganhasse um. Irmão, em 5 anos todo mundo era crente. Todo mundo. O problema é que cada um é individual, irmão. Cada um faz o seu, cada um no seu quadrado, cada um no seu, e ninguém se une para fazer propósito maior que ganhar almas e ver vida se rendendo aos pés de Jesus. Não se une. Ainda tem a igreja do Pai de Joãozinho. 12 meses, hein, pastor? 12 meses, não tem nenhuma colheita. Já entende, irmão? Se nós nos unir, irmãos, pode ter certeza. Eu louvo a Deus pela vida de vocês. Venham sempre que quiserem, que puderem. E os meninos também vão sempre lá, sabe? Vão sempre. Que eu louvo a Deus pela maturidade, tanto delas como deles. Vão, mas volta. Vem, mas volta para a sua igreja. Eu venho aqui, vou ficar agora, mas não, a não ser que casa, né? A não ser que casa com o menino, né? A não ser que casa. Aí ninguém sabe para onde vai. Mas geralmente o mas camarada. Eu acho que é o marido. O marido lá. O marido traz. E eu apontando para ele. Tudo certo. Meus irmãos, tá aí. Pastor, uma irmã, pastor falando de ganhar almas, né? Aqui na cidade mesmo. Aí uma irmã se levantou numa igreja que eu estava congregada, aí orando, pedindo missionário para ir para a África. Eu disse, meu Deus, na rua da Taboca ainda não tem nem os crentes suficientes. Ao invés de sair da sua casa, que é perto aqui na rua da Taboca, essa rua aí. Rua da Taboca é a rua do pastor, né? Aí já quer ir para a África, ainda aprender a falar língua, cultura, estudo, tudo. Vai demorar, dá tempo de morrer todo mundo. E aí você ir para a rua da Taboca, só atravessa aqui, atravessa aqui. Tá? A igreja era ali. Atravessa para a rua da Taboca e vai pregar na rua da Taboca. Eu não sei se por que eu disse a rua da Taboca. Qualquer rua, né? Mas eu disse, a pessoa não ganhou uma alma dentro de Mamanguape e quer ir para a África. Vê o que na África? Verdade. Morrer com as doenças então, olha aqui, se a gente voltar para casa e assumir esse compromisso com Deus, Senhor, eu vou passar o ano de 2023 evangelizando uma pessoa.
Uma pessoa só, eu vou ficar insistindo nela, orando ali, entendeu? Dando testemunho. Irmãos, olha, eu conheci um casal de João Pessoa. O cara é católico de um jeito, só Jesus. Um casal que conhece ele de infância, irmão, convidou e levou a mulher dele para o cursilho feminino, como essas irmãs estão lá. As irmãs estão nesse final de semana. Quando a mulher chegou e fechou a porta, não deixou a mulher entrar. De tanta raiva que ele ficou, que a esposa foi para um encontro de crentes. Eu nunca chamei ele para vir na igreja. Sabe o que ele disse? Ele disse: eu vou na igreja do pastor Berenildo. Ele nunca me chamou, mas a vida dele, como ele se comporta, tem sido um testemunho para mim. Eu quero ir lá. Eu quero ir lá. Sabe o que esse cara fez com a nossa equipe? Foi ele que comprou o data show para a igreja no cartão dele. E a gente está pagando. Ah, eu pensei que ele tinha dado. A gente está pagando. Eu pensei que deu a entender que ele deu. Meus irmãos, volto para casa. Assumo o compromisso. Eu vou evangelizar durante um ano que eu vivo em frente. Uma pessoa. Só uma. Uma só. Não precisa muita gente não. Uma só. Uma só. Se cada um assumir um compromisso, né? A nossa juventude que está agora no departamento de missões, qual a estratégia desse ano de 2023? Eles vão pegar as congregações e fortalecer. Não é isso que faz agora nos radicais? O que é que faz? Uma igreja batista está com problema, questão de tradição, de cultura daquela cidade, complicado de evangelismo, aí manda um monte de jovem lá pregar. Passam uma semana evangelizando para fortalecer aquela igreja naquela localidade. É isso que a gente vai fazer esse ano. A gente vai evangelizar lá no Betel, passar 3 meses evangelizando, passar 3 meses em Pitanga evangelizando. Pode plantar batata, inhame, macaxeira, viu, Vinícius? Lá, vamos vir comer, vamos vir comer. Vem que vão lá. Bicho bacana. Bicho bacana. Vamos lá para Ipitanga evangelizar, depois Camaratuba e depois aqui ao redor Do templo. aqui da igreja, assim, É outra Taboga. central. É, para a Rua da Taboga aqui. Entendeu? Para a gente fazer isso. Evangelizar. Fortalecer as congregações e a igreja. Já está tudo certo. Vamos fazer isso esse ano. Vamos iniciar esse trabalho. Entende? Então, jovem, que Deus abençoe. Amém. Eu sei que às vezes você diz: rapaz, quem vai pregar o pastor, não gosto muito não, porque o pastor é, mas gosta dele, gosta, que é assim. É melhor uma palavra dura com amor do que uma palavra com falsidade. Melhor dura que coloca você no caminho, que faz você refletir, pensar: realmente eu estou equivocado, estou errando nisso aqui, não está certo esse pensamento, está certo essa ideia, esse caminho vai me levar para um buraco, não é? Eu digo isso, irmão, porque eu já perdi, já se foi aqui nessa cidade. Eu digo aqui, quantos jovens, irmão, menino que eram crentes, teve um que casou bem novinho, uma menina bem novinha, mataram ele ali na rua da areia, deixou ela como viúva, acho que ela tinha 17, 18 anos, viúva, porque enveredam por caminho que a Bíblia diz que é morto o final. Entendeu? É morte. Entende? Então voltem para casa dizendo: eu vou, em primeiro lugar, me unir com Jesus. Senhor, eu quero estar do seu lado. Senhor, me sustente nas mãos para que eu não tropece. Se eu cair, me levante. Mas eu quero estar junto com a igreja, eu quero estar junto com os irmãos, levando o Evangelho. Amém. Levando esse Evangelho. Vocês sabem, irmão, sabe? Então, vamos lá, sabe? Jovem, como diz o pastor, jovem ganha outro jovem. É outro jovem. Então você tem um potencial de convidar outro jovem, de atrair outro jovem com o testemunho, com a palavra. Quando eu vejo esses meninos estudando a Bíblia, crescendo, aprendendo, eu fico maravilhado, fico muito feliz, porque eu sei que ninguém vai persuadir essas pessoas ao erro, mas vão estar firmes no Evangelho. Amém. Firme, né? Firme na palavra, entendeu? Então assim, que Deus em Cristo Jesus abençoe a vida de vocês. Hoje, primeiro culto, né Júlio? Primeiro culto. Como foi que você trouxe esse povo de Pitanga, que eu não sabia? Senhor? Trouxe tudo para tua casa? Não, eles eram de noite. Hã? Eles vieram agora. Foi como foi que? Vinícius tem carro. Hã? Tem carro. Vinícius veio com carro? Ah, é um carro de certo lugar?
Na Ah, só moto. veio. Vieram de moto? Claro. Vieram de moto? Moto, foi. Tem um rapaz ali, primeira vez, irmão? Não? Já viu outras vezes? Não tinha visto ainda o menino. Ainda Essa não, aqui eu já viu? sei. Aquela jovem ali, acho que é a mãe dela, né? Ó, a mãe, olha que coisa boa. Tem que ser assim mesmo, né? Nem acompanhar, ser assim mesmo, tudo certo. Volte sempre, Deus abençoe, né? Deus abençoe o lado de vocês, a vida de vocês. A nossa torcida, a nossa oração na igreja, que vocês vá bem. A família de vocês, né? Fiquem bem e dê tudo certo para a glória de Deus. Amém? Amém. Vamos orar? Algum aviso, Júlio? Sim. Tem? Eu não sei, Joãozinho, se vai ficar bom a gravação, porque eu fico palavra para cá, palavra